Imagina que dois dos personagens mais icônicos da cultura pop, o palhaço demoníaco de Stephen King e a babá perfeita da Disney, não sejam opostos, mas sim parentes próximos. Imagina que Pennywise, da E.T., a Coisa, e Mary Poppins, a babá mágica, sejam na verdade criaturas da mesma espécie, vindas do mesmo tipo de dimensão, que alimentadas por emoções diferentes. Se isso for verdade, muita coisa que você viu a vida inteira muda de sentido. Fica comigo até o final, porque hoje, no Noir Analítico, a gente vai destrinchar a teoria sombria de que Pennywise e Mary Poppins são da mesma espécie. E eu te garanto, quando esse vídeo acabar, você nunca mais vai olhar para um guarda-chuva voador, nem para um balão vermelho. Do mesmo jeito. E antes da gente começar a descer para esse porão do imaginário, já faz aquele ritual básico. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque isso mostra pro YouTube que você curte esse tipo de análise sombria, teoria profunda e conspiração pop. E se no meio do vídeo você tiver um estalo, uma teoria sua, já vai anotando pra comentar no final, porque eu vou ler tudo. Agora, respira fundo, apaga a luz, ajusta o fone e vem comigo. Tudo começa com uma pergunta simples, mas incômoda. Por que dois personagens tão diferentes têm poderes tão parecidos? De um lado, a gente tem Pennywise, a manifestação mais famosa de A Coisa, a entidade cósmica criada por Stephen King. Ele assume a forma de palhaço, vive nas profundezas de Derry e desperta a cada 27 anos, para se alimentar de algo muito específico. Medo, principalmente o medo de crianças. Do outro lado, Mary Poppins, uma babá mágica que desce do céu com guarda-chuva. Canta, dança, entra em desenhos de giz, bagunça e arruma a vida emocional de uma família inteira. E curiosamente, também tem uma ligação profunda com crianças, imaginação e um tipo de poder que dobra a realidade. Na superfície eles parecem completamente opostos. Um é terror, o outro é conforto. Um é trauma, o outro é cura. Mas se você observar com calma, com aquele olhar noir, analítico, a simetria é impossível de ignorar. Vamos criar aqui um conceito-chave que vai guiar esse vídeo inteiro. A espécie que conecta os dois. Imagina uma raça antiga interdimensional que eu vou chamar de entes do imaginário. Seres que não comem carne, não comem alma, não comem corpo. Eles se alimentam de emoções humanas intensas. E quanto mais pura a emoção, mais poderosa ela é como alimento. Alguns desses seres escolheram se alimentar de medo, pânico, terror infantil. Outros, da mesma espécie, escolheram se alimentar de encanto, também de maravilhamento. E esperan. São dois cardápios diferentes, mas o mesmo restaurante, a mente humana. Nesse cenário, Pennywise e Mary Poppins não são apenas personagens. Eles são duas variações da mesma criatura, dois tipos dentro da mesma espécie. Pennywise, predador do medo. Mary Poppins, predadora do encantamento. E se você acha isso exagerado, vamos começar a comparar, poder por poder. Pensa nas habilidades de Pennywise. Ele flutua, aparece e desaparece. Do nada entra em sonhos e visões. Assume formas baseadas no medo de cada vítima. E, principalmente, se conecta mais fortemente com crianças. Agora pensa em Mary Poppins. Ela chega literalmente voando, segurando um guarda-chuva, desce dos céus, aparentemente sem esforço. Tira objetos absurdos de dentro de uma bolsa, que não obedece às leis da física. Altera a percepção da realidade por meio da música, da brincadeira, da fantasia. E claro, tem uma ligação direta com crianças. A diferença não está no tipo de poder, está no tom emocional usado. Pennywise pega o imaginário e o retorce até virar pesadelo. Mary Poppins pega o imaginário e o expande até virar sonho. Mas em ambos os casos, é o mesmo mecanismo. A realidade ao redor das crianças é dobrada de acordo com o que elas sentem e imaginam. Isso é muito específico para ser pura coincidência. Agora vamos olhar para a fonte desses poderes. Pennywise é, na mitologia de Stephen King, uma entidade que vem de fora da nossa realidade, de uma região conhecida como o macroverso.
Ele não é só um monstro local. Ele é quase um deus menor do medo. Uma inteligência antiga que percebeu que a forma mais eficiente de se alimentar é se disfarçar e brincar com um medo humano. E Mary Poppins, nos filmes, ninguém explica claramente de onde ela vem. Ela simplesmente aparece. A gente sabe que ela não envelhece. Ela não tem uma origem humana, óbvia. Ela parece existir num estado de semi-onisciência. Sempre sabendo o que cada um precisa, ela transita entre o mundo real e lugares absurdos com naturalidade. Ela não é só uma babá com truques. Ela é uma força. Na nossa teoria, Mary Poppins é um ente do imaginário que fez uma escolha diferente. Ao invés de sugar medo, ela se alimenta de algo mais sutil, porém poderoso. Encantamento. Aquela sensação que uma criança sente quando algo é tão mágico que ela simplesmente acredita. Quando o impossível parece normal. Esse sentimento é tão forte quanto o medo. E para essa espécie, qualquer emoção pura, intensa, serve como alimento. No fim das contas, Pennywise e Mary Poppins são como dois irmãos que escolheram dietas emocionais diferentes. Agora, repara num padrão que vai ficando mais bizarro conforme você pensa. Ambos operam principalmente através de crianças. Por quê? Crianças sentem mais intensamente. São mais fáceis de influenciar. Acreditam no que veem, mesmo que o mundo adulto diga que é só imaginação. Para um ente do imaginário, elas são a fonte de energia perfeita. Pennywise precisa que a criança acredite no medo ceda ao P. Nico se entregue ao terror. Ele literalmente fica mais forte quando a vítima acredita nele. Mary Poppins precisa que a criança se abra ao encantamento, ao lúdico, ao maravilhamento. Ela fica mais poderosa quanto mais as crianças entram de cabeça no mundo que ela propõe. É a mesma equação, só muda o sinal na frente. Isso nos leva a um ponto ainda mais inquietante. E se esses seres não são exatamente bons ou maus, mas apenas funcionais? Na nossa teoria, não existe herói aqui. Existem predadores emocionais com estilos diferentes. Pennywise é brutal e descarado. Mary Poppins é delicada e socialmente aceita. Mas no fim, os dois estão colhendo algo. Emoções puras de crianças. Agora vamos abrir uma camada de narrativa que pode ser ouro puro para Yu que gosta de teoria. O ciclo dos 27 anos. Pennywise desperta a cada 27 anos em Derry. É como se fosse um ciclo natural, uma estação, um clima emocional, curiosidade real da nossa realidade. O filme original de Mary Poppins é de 1964 e Mary Poppins Returns só vem em 2018, 54 anos depois. 54 é 27 vezes 2. Na nossa teoria, isso não é coincidência, é sintoma. Os entes do imaginário não estão sempre presentes no nosso mundo. Eles precisam de picos de imaginação coletiva, momentos de forte desequilíbrio emocional, brechas na psique humana, para atravessarem. Pennywise usa tragédias, violência, preconceito, o lado podre da cidade. Mary Poppins usa crises familiares, distâncias emocionais, falta de conexão entre pais e filhos. Ambos surgem em momentos de fissura, quando a cidade está apodrecida por dentro, quando a família está quebrada por dentro. E aí, eles entram pela fresta. Um com dentes e balões, outro com guarda-chuva e música. Mas vamos ficar um pouco mais sombrios. Imagina o seguinte: Mary Poppins não aparece por bondade, ela aparece por equilíbrio. Nessa teoria, o universo não aguenta uma grande concentração de medo sem que uma força contrária surja. É como um sistema de compensação. Pennywise, ao longo dos séculos, se alimenta do medo e distorce o imaginário humano para o lado do terror. Em algum lugar, isso começa a causar um desequilíbrio. É aí que uma outra facção da mesma espécie entra em ação. Mary Poppins seria uma espécie de polinizadora, emocional, jardineira, do imaginário agente de equilíbrio. Ela entra em famílias específicas, em contextos específicos,
e planta uma coisa simples. Esperança imaginativa. Ela mostra para as crianças que o impossível é possível. O mundo pode ser bizarro sem ser mortal. Existem aventuras que não terminam em sangue, mas em aprendizado, e ao fazer isso, ela alimenta a si mesma. Equilibra o campo emocional humano e enfraquece indiretamente entidades que se nutrem exclusivamente do medo. Na prática, Mary Poppins não está salvando ninguém. Ela está regulando o ecossistema emocional, do qual ela mesma faz parte. E isso é muito mais inquietante do que imaginar que ela é apenas boazinha. Agora, repara como os dois manipulam símbolos visuais muito fortes. Pennywise tem o bueiro, o circo, o palco, o show macabro. Mary Poppins tem o guarda-chuva, a sacola infinita, o céu, os cenários musicais, quase teatrais. Tudo o que eles fazem é construído em cima de espetáculo, performance, teatralidade. Pennywise cria uma encenação de terror. Mary Poppins cria uma encenação de magia. Mas ambos sabem que estão sendo assistidos. Eles não escondem seu poder. Eles exibem. Porque quanto mais a criança está absorvida no espetáculo, mais intensa é a emoção que eles extraem. Imagina que, do ponto de vista da espécie, tudo isso é um grande teatro para fazer você sentir. Agora vamos cavar mais fundo em um detalhe que normalmente passa despercebido: a relação deles com a realidade. Pennywise não só se transforma, ele altera o ambiente. Salas encolhem, corredores se distorcem, objetos ganham vida, a água sai de lugares impossíveis, o tempo parece flutuar. Mary Poppins faz a mesma coisa, só que com outro filtro. Dentro do desenho de giz, o mundo é vivo. Objetos comuns se tornam portais. Escadas de fumaça, teto que vira chão, refeição que vira baile. Nenhum dos dois está fazendo magia, no sentido clássico. Na nossa teoria, eles estão sobrescrevendo a interface da realidade em torno de suas presas, menos como se a gente fosse um usuário de um sistema, e eles tivessem acesso de administrador. Crianças, por terem a mente mais plástica, são interfaces mais fáceis de hackear. E tem um detalhe: a realidade volta ao normal depois que eles vão embora. Com Pennywise, o que fica é o trauma. Com Mary Poppins, fica uma sensação de: isso tudo aconteceu mesmo? Foi sonho ou realidade? Em ambos os casos, a experiência é difícil de explicar, mas transformadora. Isso é exatamente o que um predador emocional quer. Depois de se alimentar, deixar a presa modificada, mas funcional. Vamos puxar agora uma camada quase metafísica, uma leitura psicológica dentro da teoria. Pennywise seria a projeção extrema de tudo que apodrece o imaginário. Infantil, violência, repressão, abuso, traumas familiares. Mary Poppins seria a projeção extrema de tudo que resgata o imaginário infantil. Afeto, atenção, brincadeira, validação emocional. Então, quando uma criança está num ambiente emocionalmente tóxico, ela estaria mais vulnerável à frequência Pennywise da espécie. Quando está num ambiente de crise, mas com possibilidade de cura, ela estaria mais aberta à frequência Mary Poppins. A espécie é a mesma. O canal é diferente. De um lado, o medo engole a infância. Do outro, o encantamento a protege. Não é à toa que tanto em It quanto em Mary Poppins, o foco não é o monstro nem a babá. É o impacto que eles têm nas crianças. O que muda é o tom. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Em clima de copy, quantas Mary Poppins você encontrou na sua infância? E quantos Pennywises você tenta esquecer? Talvez você nunca tenha visto um guarda-chuva que faz você flutuar, mas talvez você tenha visto um professor, um parente, alguém que distorceu seu imaginário pro lado do medo. Talvez você nunca tenha visto um balão vermelho saindo de um bueiro, mas talvez você tenha carregado por anos um medo sem rosto, mas sempre presente. É por isso que essa teoria bate tão forte.
Ela não é só sobre dois personagens. Ela é sobre forças que você provavelmente reconhece. O que é mais assustador? Um palhaço assassino em um filme, ou perceber que o mundo real é cheio de versões humanas dele, e ao mesmo tempo, quantas Mary Poppins reais passaram pela sua vida? Professores, avós, amigos, pessoas que entraram em momentos de caos e, de repente, transformaram sua realidade por um tempo. Quando você vê Mary Poppins como um ente do imaginário, ela deixa de ser só um personagem fofo. Ela vira um arquétipo, a força que aparece quando tudo está prestes a desabar. E te lembra que ainda existe magia, mesmo no meio da bagunça. Agora, vamos amarrar essa teoria com um detalhe que os fãs mais atentos adoram. E se Mary Poppins conhece criaturas como Pennywise, imagina que, no plano interdimensional dos entes do imaginário, existem territórios emocionais. Alguns cuidam do medo, outros do amor, outros da esperança, outros da culpa. Pennywise domina uma região específica. Cidades apodrecidas, povo traumatizado, violência encoberta. Mary Poppins atua em famílias em colapso, lares sem afeto, pais assentes. Mas no fundo, eles fazem parte de um sistema maior. Um sistema em que medo e encanto precisam coexistir. É possível que em algum nível, Mary Poppins saiba que entidades como Pennywise existem, e que sua função na espécie seja impedir que o medo tome conta de tudo. Ela não luta com ele fisicamente, ela luta com ele emocionalmente. Cada vez que uma família é salva pelo encantamento, cada vez que uma criança recupera a imaginação positiva, cada vez que o impossível vira seguro, o mercado do medo sofre. Pennywise perde um pouco de território. E agora vem talvez a parte mais forte dessa teoria. Nenhum dos dois é do bem ou do mal, nos termos humanos. Eles seguem um instinto. Pennywise segue um instinto predatório de se alimentar da forma mais simples, brutal e direta, gerando medo. Mary Poppins segue o instinto de se alimentar da forma mais sofisticada, elegante e indireta, gerando beleza, encantamento, admiração. Mas se você olhar friamente, nenhum dos dois está trabalhando para você. Eles trabalham para a própria espécie. Nós somos o buffet. E aqui entra a camada final, quase conspiratória, quase teoria proibida. E se todo o nosso imaginário, filmes, livros, histórias infantis, lendas urbanas, for o campo de batalha silencioso dessa espécie? De um lado, narrativas que alimentam o medo. Monstros, palhaços assassinos, demônios, apocalipse, destruição. De outro, narrativas que alimentam o encantamento. Babás mágicas, protetores invisíveis, mundos secretos, que só as crianças veem. Pennywise e Mary Poppins seriam apenas os representantes mais caricatos desses dois polos. Um é a caricatura do medo infantil, o outro é a caricatura do conforto mágico. E nós, espectadores, somos os que continuam cedendo energia, assistindo, sentindo, compartilhando, recontando. Se você chegou até aqui, você já percebeu uma coisa. Essa teoria não é só sobre Pennywise e Mary Poppins. São da mesma espécie. Ela é sobre como o medo te domina, o encanto te protege, e como os dois disputam espaço dentro de você, desde que você é criança, na prática. A pergunta que fica é, hoje, na sua vida, qual é a entidade que está vencendo? O Pennywise interno, que transforma tudo em motivo para se encolher, ou a Mary Poppins interna, que puxa você pela mão e diz, vamos, ainda dá para brincar nesse caos? Se a teoria dos entes do imaginário for real, então a luta entre esses dois tipos de criatura não está só nas telas, ela está acontecendo dentro de você, agora. E antes de eu fechar esse vídeo, deixa eu fazer um convite direto, bem no estilo noir analítico. Se essa teoria fez sentido para você, se em algum momento você lembrou da sua infância, das coisas que te amedrontaram e das poucas que te salvaram, deixa seu comentário aqui embaixo respondendo duas coisas. Qual dos dois
te assusta mais? Agora Pennywise ou Mary Poppins? Em qual outro personagem inofensivo você acha que pode estar escondido, um ente do imaginário? Porque, dependendo de vocês, nos comentários, a gente pode voltar a esse tema e explorar outros personagens. Babás, mascotes, amigos imaginários, anjos da guarda, e ver quantos deles, secretamente, podem ser da mesma espécie. Não esquece também, deixa o like, se inscreve no Noir Analítico, ativa o sininho, para não perder a próxima teoria sombria, e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama Stephen King, Disney e teorias bizarras. Talvez você esteja fazendo exatamente o que esses entes do imaginário querem, espalhando a história deles. Ou talvez você esteja ajudando alguém a reconhecer que, na vida real, aparecem muitos Pennywises disfarçados. E raras Mary Poppins. A gente se vê no próximo mergulho. Aqui foi o Noir Analítico. E hoje você descobriu que, às vezes, o palhaço e a babá estão muito mais próximos do que parecem.